Ok, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco da obra J.R.R. Tolkien e o ensaio que eu escolhi da obra dele foi sobre história de fadas, aquele que se encontra no livro da Árvore e Folha da Collins Brasil. Vamos começar. Falando brevemente da vida do autor, Tolkien nasceu em Bloemfontein em 3 de janeiro de 1892. Morreu em Brugnemond em 2 de setembro de 1973. Foi aluno e professor de Oxford. Foi católico convicto. Foi também escritor de contos de fantasia. No caso, cabe citar O Senhor dos Anéis e O Silmarillion, que são os dois contos mais famosos dele. Sobre o conto Histórias de Fada, cabe citar que foi um ensaio escrito em 1943. Nele, o autor trata de quais elementos deve conter no conto de fada, e o primeiro que pode destacar a presença do Féria. A Féria quer dizer aqui o mundo da fada. Não seria necessariamente magia, mas seria um certo encantamento que todo autor de um conto de fadas deve buscar trazer em sua obra. E essa obra deve ser imaginativa, está no mundo da imaginação e principalmente ter seus encantamentos. Pode ser encantamentos com magia, pode ser encantamentos pela beleza, pelas maravilhas do local. Então, Féria serve no conto de fada para satisfazer a procura humana pelas maravilhas. Fadas são como seres humanos naturais, não como seres diminutos. O Tolkien odiava essa ideia que as fadas fossem aquelas mocinhas pequenininhas com asinhas de insetos bonitinhos, cheios de brilho e tudo. Para ele, fadas era equivalente a elfos, que elfos para Tolkien são seres quase semi-celestiais ou semi-divino, que tem alta envergadura, são místicos e principalmente são belos. Então os elfos, eles além de serem naturais como seres humanos, eles têm uma beleza transcendente. Então os elfos é equivalente a algo verdadeiro para o Tolkien. Tem aspecto da verdade, no entanto, não são a verdade. E esse aspecto da verdade que o Tolkien fala são aspectos da verdade transcendente. O conto, ele não precisa ser verdadeiro em sua história. Ele não precisa nem ter atos e ações verdadeiras, como por exemplo o uso da magia, a existência de monstros. Contudo, é que a gente parecer um conto, uma história de fadas educativa e com valores, ele tem que ter o aspecto da verdade. Essa verdade é algo transcendente e algo eterno para o Tolkien. Então, quem te trazer isso? Histórias de fadas não é caminhos para o céu nem para o inferno. Isso daí o Tolkien fala que a história de fada não deve trazer uma certa ilusão de mundo perfeito, ideal, mas também ela não deve propender ao mal, levar a pessoa para o inferno, mas sim ter um certo caminho na sua realização. Na história que a gente ter os momentos de tranquilidade, de paz, mas sim também os momentos de conflito. E também um belo final feliz que eu vou abordar mais tarde, que é para os Tolkien. Os elfos, aqui em sentido metafísico, são verdadeiros a partir do prisma da verdade que olhamos. Não estão preocupados com os homens nem com eles mesmos. Contudo, eles estão preocupados em transmitir as maravilhas do mundo. Magia, para Tolkien, é sinônimo de máquina, e máquina para Tolkien é sinônimo de mau uso da magia. Uma magia usada para a técnica, uma técnica que tende a submeter a natureza sob o seu domínio. Tolkien, assim como o C.S. Lewis, que eu falei do vídeo passado, ele não gostava do uso da tecnologia de maneira a submeter a natureza e ao homem, ela achava isso perigoso. Então, a magia que para Tolkien prendia para o bem é a magia conhecida como destreza élfica, que é uma magia que é usada somente para o bem, para fazer coisas belas, não para submeter o homem à natureza. Tudo
em história de fada que usa maquinaria em geral com magia, é em suma história de fada, mas defeituosa. Isso quer dizer que a história de fada ela tem um certo defeito se ela usa a magia em si só para a técnica para manutenção de uma certa ordem sobre a natureza e as pessoas. Então Tolkien achava isso perigoso. Então Tolkien desaconselhava, porque para o Tolkien a história de fada deve ser um conto livre e um conto se leve ao bem e ao verdadeiro. O pessoal que já estudou o que é a arte do belo vão compreender essa questão. Histórias de fadas são mais complexas que a história humana. Geralmente o Tolkien fala que uma boa história de fada é quem tem mais a complexidade, não só as complexidade da magia dos personagens, mas também do cenário e das coisas encantadas. Então o Tolkien ele prezava isso em uma boa história de fada. Isso faz dos autores subcriadores, porque assim como Deus, eles criam. Sobre criadores é porque o ser humano não tem a mesma capacidade que Deus de criar tudo o que ele vem à sua mente. Que imaginação para Tolkien é você criar imagens dentro da sua cabeça. E para Tolkien, Deus tinha esse poder de criar as imagens e de fazer transparecer o mundo que ele queria. O escritor, ele é um subcriador, ele tem o poder de criar as imagens, tem o poder de idealizar o mundo, mas não tem o poder de dar vida ao mundo, de dar vida à Alfeia. Então ele só pode subcriar e transcrever em literatura e em outras artes. Então é uma das questões. No entanto, só Deus, como eu falei, é criador por excelência. Religião e mitologia são duas coisas distintas, pois para Tolkien mitologia desprovinha de significância religiosa. Que o Tolkien, como eu falei, que nessa história você vê muito o lado católico e cristão do Tolkien. Então, sobre esta questão, o Tolkien ele vê ele na mitologia como algum mito, ele não vê como uma realidade religiosa. O Tolkien acredita nos dogmas da Igreja Católica, então ele vê a mitologia não como mentira, mas com verdades que são transmitidas, que transmite valores transcendentes ao mundo. Contudo, a mitologia ela não adentra a história, como a religião cristã, como eu vou explicar mais tarde. Três faces da história de fada que o Tolkien fala: a mística voltada para o sobrenatural, a magia voltada para a natureza e o espelho do escano voltado para o homem. São essas três fases. Eu não consegui achar muito bem direito. Em outra oportunidade eu explico ela. As histórias de fada podem sofrer modificações com o tempo. Então isso quer dizer, como um bom historiador, que ela depende muito com o tempo. Uma das coisas que o Tolkien mostra isso, embora o conto do Senhor dos Anéis seja um conto medieval, ele trata muito de assuntos atuais para o século XX, como, por exemplo, a industrialização desenfreada, mostrada pelo Saruman, quando ele é colocado pelo Sauron como aliado e está na torre de Isengard, e ele basicamente faz uma bagunça, transforma a Isengard em uma indústria de armas. Aí então ele fabrica arma, derruba as árvores. É um exemplo de uso maquinário da magia, que é uma magia feita para dominar o homem e a natureza. Isso que o Saruman queria com o tempo e que o Sauron também tem que ter. No Tolkien mostra bastante a ambição deles em destruir aquilo que é belo, aquilo que é bom, é aquilo que é natural, a natureza pelo artificial. Então ele trata dessa questão no meio ambiente por causa disso. O Tolkien amava muito árvores, como a gente pode ver pelo título do livro, Árvore e Folha, e dizia que muitas têm seu agressor e poucas têm seu protetor. O mundo real para o Tolkien é um mundo primário, um mundo criado por Deus, e onde vive o criador da história que cria um mundo secundário.
estereótipos de histórias de fadas seriam histórias para criança. No entanto, é uma bobagem pensar assim. No mundo secundário, você quer ouvir que histórias com desafios apavorantes. É como eu falei, aquelas histórias com desafios difíceis. Para entrar no mundo de férias é preciso ter coração de criança. Isso lembra até as palavras de Cristo, quando ele fala que é preciso ter um coração de criancinha para entrar no reino do céu, mas principalmente para compreender uma história de fada, é preciso deixar que a história de fadas mexa com o lúdico de sua mente e que a pessoa esteja aberta. Então ela achará a história de fada emocionante. Tem uma pesquisa que uma vez eu li, mas não vou lembrar de quem é no momento, que dizia que histórias de fadas são melhores compreendidas por adultos do que por criança. Mas, no entanto, se esse adulto não deixar a história de fadas brincar com o seu lúdico, não vai ter tanta ação assim. As crianças são inocentes, amam a justiça. Os adultos são perversos e amam a misericórdia. Chesterton, o autor que a gente já trabalhou aqui. E o Tolkien cita bastante o Chesterton e ele fala dessa questão, que como a gente vê a criança inocente e tudo, e espera de uma boa história que ela tenha um final feliz. Então ela leva isso para a vida e leva que esse final feliz traga alguma justiça para as maldades do mundo. No entanto, até mesmo a misericórdia, que no meio cristão é visto com muita estima e tudo, mas só que no mundo primário corrompido, ela acaba sendo um artifício para se evitar as justiças, se resolver assuntos de maneira a simplesmente rejeitar o que de ruim foram feito com outras pessoas. Então a misericórdia, aqui nesse sentido da frase do Chesterton, ela seria mais que um acordo de delação premiada, né? Aí então quanto o Tolkien como o Chesterton vê isso como problema e admiram mais a inocência das crianças que amam buscar a justiça, que amam buscar a solução para tudo. A lição da história de fada é sempre viajar com esperança mesmo na vida adulta. Como falei da abertura da viagem do lúdico ao ler as histórias de fadas que os adultos devem ter. Criar um mundo secundário requer um gênio élfico. O gênio élfico de Tolkien é a mesma coisa de um uso de magia para o bem que criar coisa bela. Então é preciso ter esse gênio para fazer boas histórias de fadas e boas fantasias. Agora, seu lado religioso, os evangelhos para Tolkien são histórias de fadas por excelência. Por que o evangelho são histórias de fadas por excelência? Porque o evangelho começa com uma esperança, que é a encarnação de Deus feito homem, que é o próprio Jesus Cristo. Começa com a outra esperança, com algo maravilhoso, que é a anunciação do reino de Deus. Depois, mais adiante, tem os conflitos com os fariseus, que são os opositores. Aí então tem a crucificação. A crucificação ela é vista como uma catástrofe. Que a catástrofe é aquela situação irremediável, que traz aquela certa tristeza. Mas aí então, uma das coisas que deve ter uma boa história de fada é um final feliz, que isso o cristianismo tem, que a gente chama de eucatástrofe, que é a negação da catástrofe. Então a história de Cristo nos evangelhos, ela traz essa negação da catástrofe com a ressurreição. Então ela traz uma alegria duradoura e uma certa esperança. Tudo que precisa ter uma boa história de fada. Para Tolkien, os eventos do Evangelho adentram dentro da história humana e na vida de Cristo. Então as histórias do Evangelho são histórias que se encanam na história da humanidade. Por isso o Tolkien vê o cristianismo como verdadeiro. Entende? Então, nesse sentido, muitos fãs do Tolkien ateus ou agnósticos de outra religião não gostam de falar desse lado religioso do Tolkien, que é o negam, mas o Tolkien tem esse lado. O Tolkien não gostava
de alegoria, de se dizer, por exemplo, igual o conto das Crônicas de Nárnia do Lewis, que Aslan é Jesus Cristo. O Tolkien jamais diria isso. Contudo, vários personagens, eles trazem um símbolo que lembra a Cristo, mas que não prende a visão do leitor a essa figura de linguagem e essa alegoria. Então, ele não necessariamente precisa ser Cristo, mas sim trazer as características, como Frodo, Aragorn e Gandalf em O Senhor dos Anéis, que eles traz o que se chama de tríplice ofício de Cristo. Frodo como sacerdote, Gandalf como profeta e Aragorn como um rei. Mas, contudo, eles não são um Cristo inteiro, porque em vários momentos da história eles falham em O Senhor dos Anéis. Uma boa... Então, para Tolkien, a ressurreição de Cristo, o Tolkien, como católico, acredita que é real, é uma catástrofe real, e o cristianismo para Tolkien é mais do que uma religião, é um mito verdadeiro, que é diferente dos outros mitos, que embora trouxessem verdade transcendente, eles por si mesmos eles não eram história verdadeira. O cristianismo, como eu falei, é a história de fada que adentrou dentro da história. E isso eu acho interessante. Muitas pessoas por diversos motivos tendem a relegar esse lado religioso do Tolkien. Contudo, isso o Árvore e Folha e o ensaio da história de fada mostram a influência da fé católica do próprio Tolkien, que na minha opinião não pode ser negada só porque as pessoas idealizam um Tolkien que não existe na cabeça. O Tolkien era católico e era convicto. Ele era tão convicto que ele tentou converter o C.S. Lewis do anglicanismo ao catolicismo em seu leito de morte. Quanto que ele levou até o Tolkien levou até seu filho padre para isso. Contudo, essa foi um pouco da exposição do que é a Árvore e a Folha. E desejo a vocês uma ótima semana. Muito obrigado. Peço também que deixem seu like, se inscrevam, comentem e compartilhem.